Olá galera, eu tô aqui hoje para fazer um review sobre o Dell G15 5530. Eu vou falar motivos pelo qual você não deve comprar esse computador. Até porque eu não encontrei nenhum motivo para falar por que você deve comprar. Ou seja, faz menos de um mês que eu comprei e esse computador já é um arrependimento. Eu vou listar primeiro alguns motivos mais leves que não tem um peso tão grande e depois eu vou listar os problemas realmente grandes que eu encontrei nesse computador. E os primeiros problemas pequenos são que ele é muito pesado. Mesmo outros notebooks gamers não têm esse peso todo. Tanto o notebook como a fonte são super pesados. Olha o tamanho dessa fonte. Os concorrentes, tipo o Ace Nitro 5, ele não tem uma fonte desse tamanho. E nem por isso ele tem falha de desempenho. Pelo contrário, ele tem um desempenho muito bom, mas não tem uma fonte desse tamanho, o que faz pensar que essa fonte é super desnecessária. Talvez eles façam isso para cobrar mais caro de você quando sua fonte quebrar. E afinal, a fonte vai quebrar porque ela é muito frágil. Faz menos de um mês que eu comprei e eu sinto que essa parte aqui já está saindo para fora. Eu colei uma fita, mesmo eu tomando vários cuidados, eu enrolo direitinho para colocar na mochila, essa parte já está meio soltando. Então, acho que isso pode quebrar. E assim como o Dell Gamer que eu tive no passado, que quebrou essa regiãozinha que tem essa luz, esse aqui provavelmente vai quebrar. A primeira coisa que quebrou no meu Dell Gamer passado foi essa parte da fonte, onde essa luzinha é muito frágil e antes a entrada era do lado. Como a entrada desse atrás e a parte de trás ela costuma ficar próxima de uma parede, costuma ficar com algum obstáculo, ou no seu colo você levanta o joelho e força isso aqui, provavelmente isso vai quebrar mais fácil ainda. Outros concorrentes, tipo esse Nitro 5, eles fazem isso em formato de L, até para você não esbarrar, não ter um acidente e não ter uma linha reta para trás. Ou seja, isso é um básico que foi muito mal pensado. Ainda falando sobre as entradas do notebook, a gente tem uma entrada USB e uma Thunderbolt aqui do lado, aliás, aqui atrás. E isso é muito inacessível, porque imagina que você está com o seu computador aberto e você quer inserir o mouse, você tem que virar o computador para procurar uma entrada. Se você não acertava a entrada nem quando era do lado, imagina atrás. E afinal esse computador ele não tem entrada USB aqui do lado. Eles optaram por colocar um cabo de rede, uma coisa que na maioria das vezes você não vai usar porque tem Wi-Fi, né? Se você for usar, acho que atrás seria um lugar muito mais adequado para ter um cabo de rede. E aí, ao invés de colocar o USB e a Thunderbolt aqui do lado, que são entradas que você enfia pendrive, enfia mouse, precisa de um acesso rápido, eles colocaram um cabo de rede. Então pode esquecer se você colocava o mouse aqui do lado esquerdo, não tem entrada para mouse do lado esquerdo, não tem entrada USB do lado esquerdo. Você vai ter que enfiar aqui atrás. Ou seja, você vai ter que se planejar e enfiar o mouse antes de ligar o seu computador. Ou você vai ter problema, vai ter que virar o seu computador, vai ter uma pausa super grande para você inserir o mouse. Isso foi péssimo. E já em estrutura, falando sobre o acabamento dele, ele é um plástico bem firme, ele é sólido, mas ele arranha muito fácil e fica marca muito fácil. Então você sempre vai ter que estar com um paninho para limpar, para não parecer que o seu computador é de porco, porque se você pegar nele, ele já vai ficar marcado. Mesmo com a mão ali limpinha, ele vai ficar marcado. Eu, por acidente, deixei escorregar muito de leve a chave quando eu estava lá tirando o parafuso traseiro e mesmo assim ele já arranhou. Então, eu nunca tive esse problema antes com nenhum notebook. E com esse notebook eu percebi que ele arranhou muito fácil. Então, é outro ponto a você pensar. Se você comprar ele, você vai ter que colar uns adesivos aí para evitar que ele arranhe, qualquer coisa. E sobre abrir lá atrás, coisa que eu fiz, ele é muito difícil de abrir lá atrás. Ele tem ele tem parafusos que levantam essa tampa de trás. Olha, já não pude virar o computador porque a fonte lá atrás atrapalhou.
Mas então vou virar ele aqui, vou mostrar para vocês. Essa tampa é muito difícil de tirar, porque depois que você tira esses parafusos, você ainda tem que usar esses para levantar a tampa. Então você fica lá desenroscando, aí isso levanta a tampa, mas mesmo assim é um pouco complicado para tirar. Eu sinto que os outros notebooks que eu já tive, eles saíam essa tampa muito mais fácil, eu não tive tanto problema em tirar a tampa. Então, isso é um ponto muito negativo, na minha opinião. E já começando aos pontos que eu acho mais graves, é que, sim, ele tem slot de SSD extra, tem slot de memória RAM extra, mas se você colocar qualquer um desses dois, você já perde a sua assistência. Não que você perca de vez, mas se você quiser assistência, você vai ter que tirar. Uma coisa que eu fiz foi inserir um SSD novo. Eu coloquei lá meu SSD novo, já tinha um, eu coloquei outro, só adicionei, não mexi no passado. E mesmo assim eu pedi uma assistência e eles me falaram, olha, tem um SSD extra no seu computador, então nós não vamos dar assistência, nós não podemos dar assistência. Se eles não podem dar assistência porque tem um SSD extra, para que eles colocam um slot de SSD extra? Assim como a memória RAM, se você tiver outra memória RAM, acabou o seu suporte. Você vai ter que abrir o computador, tirar tudo para você ter suporte da sua memória RAM. Além disso, eu tive um grande problema com suporte de sistema operacional. Eu comprei o meu computador com Ubuntu 22 e se você atualizar para o Ubuntu 23, 24 ou trocar de distribuição Linux, você já perde seu suporte também. Eles vão falar, a gente não dá suporte para esse sistema. Nem se você tiver instalado o Windows, eles não vão te dar suporte. Apesar deles mexerem com Windows, eles não vão te ajudar com Windows. É problema seu, porque você comprou com Linux, então você tem que ser penalizado por usar o Linux para sempre. Você não pode atualizar para um Ubuntu mais novo, você não pode colocar o Windows, você não pode ter um segundo boot, porque tudo isso vai tirar a sua assistência. Mas isso não é o maior problema. O maior problema é que esse computador não funciona direito. Ele tem um sistema de resfriamento enorme, que inclusive fica esquentando sua mão dos lados quando você está usando o mouse. E mesmo tendo todo esse sistema de resfriamento, ele não liga o sistema de resfriamento. Você está lá fazendo uma atividade pesada e ele começa a travar porque o processador chegou a uma temperatura alta. E como o processador chegou a uma temperatura alta, o processador ele fica interrompendo os processos para que a temperatura diminua. E dessa forma você está lá mexendo no Google, Word, e aí de repente você percebe que seu computador está travando com Google e Word porque o seu processador chegou numa temperatura alta e ele não ligou o resfriamento. Esse resfriamento ele só liga se você baixar um, um firmware que é o Alienware. E aí sem ele, o seu computador basicamente não funciona. Inclusive, tem muitas versões dele que não funcionam em vários computadores. Eu sou um estudante de engenharia de software, quase no fim do curso. Já estudei bastante sobre sistemas operacionais, sobre funcionamento dos processadores, computador. E então eu sei que existem fóruns para tirar algumas dúvidas. Então, para resolver esse problema que eu estava tendo, meu computador estava travando com um jogo super leve que é League of Legends, nos gráficos baixos. Eu fui atrás de mais informações. E eu descobri que ele não estava resfriando porque ele não tinha esse Alienware. Inclusive, muitas pessoas têm problema com esse Alienware. Eu comprei faz menos de um mês e já estou tendo problema com isso. Imagina você que depois de passar um ano com esse computador. Aí que vai ser problema mesmo. Então eu baixei o Alienware, baixei todos os drivers e o Alienware não funcionou. Eu vi alguns fóruns que as pessoas estavam sugerindo testar versões anteriores. Então eu testei umas 3 versões anteriores até encontrar uma que funcionasse no meu computador. E aí sim eu consigo ligar e desligar o resfriamento. Mas mesmo assim, eu tô ligando o resfriamento. Tipo, se ele tiver numa atividade pesada, ele não vai ligar sozinho, ele vai só travar. Se você quiser que ele faça atividade pesada, você que vai ter que ligar o resfriamento. Isso é muito errado, né? Porque
Um usuário comum, ele quer usar o computador ali sem ficar pensando em ligar resfriamento. Talvez ele nem saiba quando ele deva ligar o resfriamento. Então isso foi um problema muito grande. Aqui no meu Windows, que eu instalei, eu tinha pedido assistência para que eles me ajudassem com esse Alienware, que eu estava tendo muito problema. Eu testei 2 versões, não funcionou, então eu baixei a terceira e funcionou. Mas antes de baixar a terceira versão, de tentar mais, eu pedi ajuda ao suporte e eles me falaram, olha, nós não vamos te ajudar porque você está com Windows e você comprou com Linux. Mesmo eles vendendo esse computador com Windows, só que R$ 400 mais caro, mesmo eles dando suporte a esse sistema operacional, eles não quiseram me dar suporte porque eu tinha Linux no início, eu comprei com Linux. Então é como se fosse uma punição. Eles sabem o problema, eles sabem que não vai funcionar, eles sabem que eles sabem mexer no Windows, não é nenhum uma distribuição aleatória do Linux, uma coisa que ninguém conhece, é um sistema que eles dão suporte. Mas eles não vão te dar suporte porque você optou por comprar Linux, você pagou menos para eles. Então é uma empresa super mercenária. Eu percebi que esses problemas eles não acontecem tanto com usuários de Nitro 5. Minha namorada tem o Nitro 5, vários amigos têm o Nitro 5 e nenhum deles tiveram problema nenhum, pelo contrário. Eles falam muito bem do computador. Outro review que eu vi pela internet é que a bateria da Dell é muito ruim. E eu percebi com o meu computador passado da Dell. A minha bateria no primeiro ano foi pro pau. Já não funcionava. Eu pensava que era um uso incorreto, mas eu percebi que outros usuários da Dell também comentaram que a bateria é muito ruim. Enquanto isso, pessoas lá com o Acer Nitro 5 estão com a bateria funcionando depois de 5 anos, 7 anos. Esse é outro motivo para você não comprar o Dell G15. A bateria dele é péssima e ele tem um sistema muito ruim para gerenciar a bateria. Sem contar que ele não resfria sozinho, você tem que ligar. E para ligar o resfriamento, após você abaixar o Alienware, se você não baixar não funciona, você tem que apertar a tecla G. E aí ele começa a ficar super barulhento. Ele entra no modo gamer, aí ele fica soprando ventoinha, fica no modo exageradamente barulhento. Acho que os computadores gamers, geralmente eles só ligam essa ventoinha conforme a necessidade, não ligam assim total. Aqui você aperta o botão e liga a ventoinha no máximo, fica lá fazendo barulho. Isso é super desnecessário. Então é isso, galera. Acho que foram os principais pontos. Só tem menos de um mês que eu tô com esse computador, então não consigo encontrar mais defeitos, mas acredito que só esses defeitos em menos de um mês seja suficiente para vocês não comprarem isso, vocês escolherem uma opção melhor, uma opção que realmente o fabricante pense no cliente, realmente pense nos detalhes, no acabamento e faça um produto de qualidade. O Dell G15, ele é um pouco mais caro que os outros gamers da mesma faixa. Então, o Nitro 5 ele tá mais barato. Eu percebi que o gamer da Asus estava mais barato. E mesmo assim eu peguei o Dell G15. Por quê? Porque síndrome de Estocolmo. Tive um Dell passado, não gostei tanto, mas achei que a Dell tinha melhorado, até porque muitas pessoas estavam comprando esse notebook. Mas não, a Dell piorou, e piora a cada ano. O suporte está muito ruim, eles não te dão suporte por nada. E eles ainda mandaram uma mensagem no meu e-mail depois de eu reclamar que não recebi suporte, que como eles não ajudavam com o básico, era inútil o suporte, eu só perdi tempo. Eles ainda me mandaram um e-mail. Ah, senhor, se você quiser ter suporte, tira o seu SSD extra e volte para o sistema operacional que estava no início, volte para o Ubuntu 22. Aí nós podemos te dar suporte. Fora isso, nós não vamos te dar suporte. E eu achei aquela mensagem muito desaforada, até porque se eu tô com um computador game, eu quero usar, eu quero poder rodar jogos, eu quero poder rodar programas pesados. E o sistema basicamente só funciona no Windows, só liga a ventoinha no Windows com Alienware, no Linux não funciona, ou seja, se você tiver com Linux, você já perdeu seu computador Dell G15 porque a bateria dele não vai durar.
ele não vai funcionar direito sem o Windows. E é isso. E aí se você baixa o Windows, mesmo depois de ter comprado com o Linux, baixar o Windows, o seu computador também não vai funcionar, porque o Alienware vai ter problema. Você vai ter que buscar uma versão que funcione. Eu, como eu disse antes, eu faço engenharia de software. E um usuário comum, que não faz engenharia de software, não entende de hardware, não entende de sistemas operacionais, como ele vai lidar com esses problemas? Ele vai mandar para assistência técnica, receber o computador de volta, porque a assistência técnica vai falar: não, nós te vendemos com Linux. Nós só te atendemos com Linux. Então, é isso. Espero que esse vídeo ajude vocês a escolher melhor o computador de vocês e que vocês não tenham esse mesmo problema que eu tive. Até mais.